Muito boa noite a vocês, meus queridos irmãos e irmãs da TV Votorantim, Canal 10, vocês das nossas 5 paróquias que acompanharam o Rosário das 18 horas. Nós estamos iniciando mais um programa Aprofundando na Fé. Saúdo a todos vocês, homens e mulheres de boa vontade, de Votorantim, de região, que estão aí pela supermídia ou estão pela internet. Sintam-se acolhidos neste momento de formação e reflexão. Nós iniciamos ontem e estamos abordando questões da interpretação do texto bíblico a partir da hermenêutica e exegese. E ontem nós iniciamos falando desta característica antropomórfica e nós concluímos o programa fazendo uma abordagem sobre o pacto que Deus fez com Israel no Sinai e que é um dos mais profundos e significativos textos com esta característica antropomórfica. Então nós encontramos no Êxodo 19, 5, 6, uma consequência de um pacto anterior que Deus tinha feito com Abraão, lá em Gênesis 17, 1 a 18. Mais tarde, este acordo é transformado em uma nova aliança através de Jesus Cristo, como encontramos em Mateus 26, 26 a 29. Então, teologicamente, o compacto jurídico iniciado por Deus torna-se o instrumento através do qual ele estabeleceu uma relação íntima e pessoal com o povo, tanto coletiva quanto individualmente. Então, sem essas expressões antropomórficas, sem este recurso da linguagem, esta realidade teológica da revelação divina, ela permaneceria praticamente inexplicável. Como revelar ao homem, numa linguagem essencialmente divina, como o homem pode compreender a revelação divina se o autor sagrado não projetar em Deus estas qualidades humanas? E fazer acerto, fazer aliança, combinar e fazer pacto é próprio do ser humano, que no caso aqui é aplicado a Deus. Não teria, meus irmãos, como entender que Deus fez um pacto com a humanidade, com o seu povo de Israel, se não fossem essas expressões antropomórficas atribuídas a Deus. Então não se trata de uma fórmula complicada que o autor usa, mas é uma técnica, um recurso para facilitar a compreensão sobre a revelação divina. Então, o antropomorfismo também atribui forma humana a Deus. E Deus resgata da escravidão egípcia com um braço estendido, como está em Gênesis, em Êxodo 6,6, onde diz assim: Por isso, disse aos israelitas: Eu sou o Senhor, vou libertá-los do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para esta libertação e manifestarei uma terrível justiça. Como se torna visível este braço poderoso de Deus que vai libertar o seu povo da escravidão do Egito? Moisés, o braço de Moisés que se estende com o bastão para abrir o Mar Vermelho e em outras ações divinas é realizado concretamente através de Moisés. Moisés e seus companheiros veem a Deus e eles comem e bebem com ele, como está em Êxodo 24, 10 a 11. Os outros textos se referem a, por exemplo, costas, rosto, boca, lábios, ouvidos, olhos, mão e dedo de Deus. Por exemplo, a expressão
a ira ardente do Senhor, presente em Êxodo 4:14, é muito interessante. Diz assim: então o Senhor irou-se contra Moisés. Não tens Arão, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Quando Deus chama Moisés para esta missão, no diálogo com Deus, Moisés manifesta-lhe. Aliás, é uma característica do chamado vocacional na Bíblia, né? Moisés expressa a Deus a sua dificuldade. Ele tem dificuldade de dicção, de falar. Seria gago, diz os textos mais antigos, né? E Deus fica irado com Moisés. O que é irar-se? Uma tradução literal do hebraico, irar, é quando as narinas estão insufladas de ar, né? É o nariz do Senhor que queima quando nós estamos assim, estressados, né? Nervosos, tensos, nós ficamos resfolegantes, né? É o caso aqui, quando Deus fala a ira de Deus, Deus está, né, irado com Moisés, e a tradução literal do hebraico é o nariz que se queima, que se inflama, né? É uma linguagem antropomórfica, atribuindo a Deus algo que é humano. Então, indiretamente, expressões antropomórficas também aparecem, como, por exemplo, a espada do Senhor, o arco do Senhor, o trono do Senhor, o escabelo de Deus. São formas antropomórficas aplicadas a objetos que se referem, que expressam aquilo que Deus é. Bem, acreditamos que nós pudemos compreender nesta primeira parte esta compreensão mais exata sobre a linguagem bíblica, o texto bíblico, a partir deste recurso de linguagem antropomorfismo. Uma outra característica dentro desta linha da interpretação do texto bíblico chama-se antropopatismo. Antropopatismo. Vem de antropos, homem, grego, mais patos, que quer dizer paixão. Agora, usadas para se referir às emoções de Deus. Se antes usamos uma característica própria para projetar em Deus uma forma humana, agora, através do antropopatismo, nós vamos aplicar, o autor bíblico aplica a Deus paixão, sentimentos que são humanos. Por exemplo, em Êxodo 25, Deus é ciumento e Deus quer exclusividade. Vai dizer assim: não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Um Deus vingativo, um Deus ciumento, um Deus, vamos dizer assim, egocêntrico. Sabemos que Deus não é assim, né? Mas usa-se uma paixão humana, um sentimento humano, para expressar que Deus chama o seu povo à fidelidade na aliança, para que não adorem outros deuses, outras imagens, mas somente ali a Ele. Deus, por exemplo, é um Deus que odeia, né? Lá em Amós 5:21, está escrito assim, ó: odeio vossas festas. Algumas traduções trazem aborreço-me. Elas me desgostam, não sinto nenhum gosto em vossos cultos. Aqui o autor, né, através do profeta Amós, está dizendo que não adianta fazer culto a Deus, ter uma liturgia, ter um rito, se não se vive o direito e a justiça. Então,
para expressar isso, Deus vai dizer que odeia essas festas. Ora, nós sabemos que Deus é o mais puro amor. João vai dizer, Deus é amor. Se Ele é amor, não pode ser ódio, né? Então, é uma forma, um sentimento humano projetado em Deus para que o leitor sinta-se impactado por essa determinação de Deus, para que haja coerência entre aquilo que se celebra e entre aquilo que se pratica. A fé, né, e a história. Uma fé encarnada na história. Deus também fica estressado, sabiam? Deus se irrita, né? Está lá em Jeremias 7:20. Ele vai dizer, por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Mas como pode, né? Deus ficar irritado? A gente ficar irritado, a gente ficar estressado, né? Estar de mau humor, ofender às vezes o irmão, ficar de mau humor no trânsito, né? É algo meramente humano. Mas, através do antropopatismo, o autor sagrado projeta em Deus esse sentimento para que haja uma melhor compreensão. Mas Deus também ama. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que coisa bonita, que coisa interessante, né? Se Deus se zanga dentro desta linguagem antropopática, Deus também ama e a sua misericórdia é imensamente maior que a sua ira, né? Conclusão dessa primeira sessão da nossa reflexão. Antropomorfismos e antropopatismos são figuras de linguagem que transmitem verdades teológicas sobre Deus para a humanidade. Somente quando tomadas literalmente, essas expressões tornam-se mal interpretadas. Elas não podem ser mal interpretadas. Exemplo de má interpretação, a ira de Deus. Às vezes se faz uma pregação que é um verdadeiro terrorismo religioso, né? Querendo que a pessoa se converta na base do medo, na base da pressão, porque a ira de Deus vai cair sobre você. A mão pesada de Deus está sobre mim. São textos lá do Antigo Testamento, dentro de um determinado contexto, dentro de uma intencionalidade do autor, aonde ele vai usar esses recursos de imagem, projetando em Deus ou a imagem, ou a forma, ou projetando em Deus o sentimento e as paixões humanas. Então, quando tomadas dentro daquilo que são como expressões metafóricas, elas fornecem, por analogia, um quadro conceitual em que Deus está além da nossa compreensão e se torna uma pessoa a quem podemos amar. A comunicação, meus irmãos, ela tem a sua essência nesta aproximação das pessoas. Quando a comunicação me faz ver que o outro é igual a mim, eu vou me aproximar mais, eu vou procurar conhecer mais, eu vou amar mais. E esses recursos de linguagem que nós abordamos aqui ontem e hoje têm exatamente este objetivo, de que o homem possa ver um Deus que é igual a ele. Isso vai acontecer concretamente em Jesus Cristo, né?
mas no Antigo Testamento, então, essas linguagens, essas expressões permitem que o homem sinta-se um Deus que é igual ao homem, um Deus que tem a forma humana, um Deus que pensa e age como homem, um Deus que também sente os mesmos sentimentos e as mesmas paixões do ser humano. Então, nós podemos ver que no Novo Testamento a analogia no mistério vai tornar-se uma realidade maravilhosa para todos nós na humanidade, com o mistério da encarnação, quando João, no prólogo do seu evangelho, vai dizer exatamente que Jesus é o Verbo encarnado. Este prólogo do evangelho de João, nós vamos abordar aqui agora neste momento, né? O João no seu prólogo é maravilhoso porque ele vai dizer, ele vai dar vamos dizer assim, de maneira concreta, aquilo que o autor sagrado no Antigo Testamento tentou fazer: Deus igual ao homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lá, na sua conclusão, no 14, 15 e 16, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, e a glória que um Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Olha que bonito. Aquilo que o recurso da linguagem, principalmente o antropomorfismo e o antropopatismo, tentam mostrar para o leitor, para a nossa reflexão, os textos bíblicos do povo de Israel, aquilo que se sonhou, aquilo que o homem tentou fazer, na encarnação vai realizar-se plenamente. Se lá é projetado uma forma, uma imagem, a paixão humana em Deus, em Jesus, o Verbo encarnado, Deus realmente se faz carne, se faz ser humano, com todas as suas contingências, com toda a sua natureza humana, sem deixar de ser divino. Em Jesus há duas naturezas. Em Jesus plenamente se realiza aquilo que o autor sagrado tentava nos dizer lá no Antigo Testamento. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com sentimentos, emoções, paixões, necessidades para alimentar-se, sono, etc. Então, meus irmãos, olha que bonito. Jesus é o Verbo encarnado. Nós deixamos vocês com esta reflexão e amanhã, quarta-feira, amanhã é dia 30 de setembro, é dia de São Jerônimo, aquele que traduziu a Vulgata. Nós estaremos de volta, prosseguindo com esta abordagem sobre o ponto de vista da ciência interpretativa da Palavra de Deus, a hermenêutica e a exegese. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco, que estão acompanhando este programa. Voltaremos amanhã. Deus os abençoe, vão com Deus e nós também ficamos com Ele.